Olá, amigos! Olá! Dando aquela ajeitadinha básica aqui e com uma necessidade de falar da palavra de Deus. Eu estou com necessidade de falar um pouco das coisas de Deus. E por isso estou entrando aqui para dividir algo que Deus está falando comigo e também para que você reflita, né, em tudo isso. Nos últimos dias, Deus tem falado muito forte comigo no livro de Tiago. Tem chamado muita atenção. E nessa manhã tem dois versículos que estão falando comigo, continuam falando comigo, né? Um é Tiago 1:22, até preguei ontem no culto da manhã aqui no projeto Deus Bom, que diz: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Né? Ontem nós falamos de religiosidade e de hipocrisia. E Tiago 2, versículo 5 e a primeira parte do 6, diz assim: Ouve, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Se desonrar o pobre, se não, né? A palavra aqui fala de um pecado, de um erro, né? O capítulo 2 de Tiago fala que fé e obras têm que andar junto. Não adianta você dizer que tem fé e não tem obras, não adianta você fazer obras sem fé, porque isso é uma mentira, né? Religiosidade. Então, o que acontece? O que é que acontece? Nós estamos vendo muita religiosidade, muita hipocrisia, né? E o livro de Tiago vai alertando, né? O livro de Tiago ele tem esse alerta, né? Eu vou repetir o versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, né? Então o que acontece? O que é que acontece? Alguém reclamou do som, era um probleminha aqui no celular, tá? Tem muita gente conhecendo a palavra de Deus. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, prega bem, fala bonito, né? É um modelito, né? Um modelito de crente, né? Mas não tem obras. Não tem obras. E quando faz a obra, cai aqui no erro do versículo 6 de Tiago 2, né? Essa primeira parte que nós lemos, desonra o pobre. E o que é honrar? Se não mostrar para a pessoa o valor dela. Mostrar o quanto ela é importante. Né? Não é dar uma roupa somente, não é dar uma cesta básica, dar um dinheiro. Não é só isso. É valorizar a pessoa. É mostrar para ela o quanto ela é importante. O pobre precisa ser honrado. Honrado. Tá? Não alimentá-lo é pecado. Não vesti-lo é pecado, não dar de beber é pecado, não visitá-lo na enfermidade ou na prisão é pecado, não hospedá-lo também é pecado, tá? Tudo isso é pecado e é pauta do julgamento final. Mas não é também apenas fazer. Tem que fazer dando honra ao pobre. Precisamos honrar o pobre. Mostrar para ele o valor que ele tem. Porque tem muito pobre talentoso. Tem muito pobre que está vivendo o pior momento da sua vida, mas ele é talentoso. Ele não foi jogado nessa terra. Deus o colocou nessa terra. E nós cometemos esse erro como cristãos. Nós cometemos esse erro como crentes. Tá? Eu dei 100 cestas básicas. Eu doei, eu ofertei. Usa o nome que você quiser. Mas quanto tempo foi gasto com o pobre? Quanto tempo?
quanto tempo gasto com essa pessoa para mostrar a ela o valor que ela tem. Tá? Senão a pessoa não vai sair dessa situação. Se ela não souber o valor que ela tem, se ela não souber o quanto ela é importante, não, ela vai se conformar em receber cesta básica, em receber roupas, em receber ajudas. Ajudas materiais, coisas, mas nunca vai se levantar porque ela não sabe o valor que ela tem. Ninguém a valoriza. Ninguém cuida dela, ninguém mostra a ela o quanto ela é importante. O quanto ela... É isso, o quanto ela é importante. Gente, se nós levarmos alimento para a África e não mostrar para o africano que ele é importante, ele vai continuar com fome e se alegrando com aquele alimento. É bênção? É bênção, mas não é tudo. Precisa mostrar o valor. Se nós formos a um orfanato, nós precisamos honrar aquelas crianças do orfanato, porque senão ela vai acostumar com a pipoca, com o algodão doce, com os brinquedinhos, com a festinha, e vai continuar sendo uma criança de orfanato. E o dia que acabar o tempo dela no orfanato, o que será dela? A gente não sabe. Alguns poderão se perder, tá? Eu estive na China no ano de 2012 e eu visitei um orfanato. Muitas crianças deficientes físicas lá. Muitas crianças. E a informação que eu tive é a seguinte: depois de uma certa idade, se ninguém adotá-los, o chinês coloca eles na rua e eles viram pedintes. E sendo pedintes, eles atrapalham na rua e, infelizmente, alguns somem, desaparecem, ninguém sabe para onde vai. A gente sabe, né? Mas essa foi a fala que eu ouvi na China no ano 2012. Eles simplesmente desaparecem. Gente, que nós possamos nos dirigir ao pobre com honra. E não adianta você dizer para mim que você é pobre. O pobre, ele não tem o que está em 1 Timóteo 6,8. E 1 Timóteo 6,8 diz assim: tendo o que comer, ou tendo sustento, eu vou pegar na NVI, diz assim: tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Quem come e quem veste não é pobre. O pobre, ele não tem que comer, alguém tem que alimentar. O pobre pode não ter o que vestir, alguém tem que vesti-lo. Então não vem você falar que você é pobre. Você pode estar vivendo privações. Você pode estar vivendo momentos difíceis da tua vida. E como você é um servo de Deus e uma serva de Deus, não adianta falar que é o diabo, não. É Deus te tratando. É Deus te realinhando. É Deus te realinhando. É muito provável que é Deus que está te realinhando. Para que você cresça em intimidade com Deus, cresça em temor, em reverência, tá? Então, você não é pobre. O pobre é aquele que não tem o que comer, não tem o que vestir, ou não tem uma coisa ou não tem a outra. Tá? Ou pode ser que não tenha as duas. Não é o teu caso. Não é o teu caso de jeito nenhum, de forma alguma. Você pode ter uma renda pequena, pode ter roupa simples, pode não comer a comida que você gostaria de comer todos os dias, mas pobre você não é. Pobre você não é. Tá? E o pobre é aquele que não tem. Aí sim eu digo sobre o africano. A África tem muito disso. Tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem. Então eles são pobres, mas são talentosos. São talentosíssimos. E você poderia fazer mais do que uma cesta básica. Eu poderia fazer mais do que uma cesta básica. Nós poderíamos fazer muito mais, mas muito mais mesmo, irmãos. Muito mais. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas. É uma coisa triste que está acontecendo e talvez até você que está assistindo pode não concordar. Eu estou muito incomodado com os que eu chamo de internet teólogos.
tá? A turma do fast food, 2 hambúrgueres, alface e queijo molho especial, que são aqueles que procuram na internet tudo que lhe interessa e começam a perseguir a igreja, criticar a igreja, mas não fazem mais nada além disso. Mais nada. Estão conhecendo cada dia mais de Bíblia, mas estão praticando cada dia menos a Bíblia. Tá? E a prática ela é fora. A prática é no campo. A prática é servindo ao necessitado. Tá? Quando a gente olha para Mateus 25, do 31 ao 46, que fala do julgamento final, não tem jeito. Ali há pauta. O julgamento vai ser pautado em fome, sede, nudez, visitar estrangeiro, hospedar estrangeiro, visitar enfermo e preso. A pauta vai ser essa do julgamento. Não tem para onde correr. Tá? E então quer dizer que, baseado na pauta do julgamento final, evangelho é prática. E a prática é servir as pessoas nas suas necessidades. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho com que servir. Olha, em Tiago, no livro de Tiago, ali diz o seguinte, que Abraão, quando Deus pediu para ele Isaque, mas ele queria um cordeiro. E naquele momento o cordeiro que Deus queria era Isaque. E aí, gente, o que acontece? Abraão, ele por fé ele foi oferecer Isaque, mas ele em momento algum ele duvidou que Deus iria agir de alguma forma. E ele falou para Isaque mais de uma vez, Deus proverá para si um cordeiro. Então toda vez que Deus nos pede para fazer algo, toda vez que Deus nos pede para servir alguém, fazer algo, pode ter certeza que Ele pede e Ele mesmo provê aquilo que Ele quer para Ele. Ele provê. Então não tenha medo de fazer para Deus. Não tenha medo. Tá? Se você tem só para hoje, basta cada dia o seu mal. Basta hoje. Faça hoje. E amanhã? Deus proverá amanhã. Deus proverá. Tá? Então não tem que temer essas coisas. Não tem. Não tem que temer não. A igreja, o crente, o cristão. Eu não estou falando o evangélico, eu não estou falando o igrejeiro. Eu estou falando o cristão de verdade. Ele age e age pela fé. Ele age e age com gratidão, confiança e alegria na esperança de que Deus sempre fará alguma coisa na vida dele. Que Deus sempre dará algo. Olha, eu estou aqui dentro do nosso ônibus. Até por uma questão de mais privacidade, de silêncio, mas a gente não consegue todo o silêncio. Gente, tem tanta história que nós já vivemos aqui nesse ônibus, do sobrenatural de Deus, da provisão de Deus, de simplesmente dizer, sim Senhor, eu vou, e Deus abre as portas, e Deus faz acontecer. E Deus faz acontecer. Tudo isso por causa do pobre, tudo isso por causa daquele que ou tenho que vestir, não tenho que comer, ou tenho que comer, não tenho que vestir, ou não tem nem o que vestir, nem o que comer, e Deus nos envia, não simplesmente para levar o que vestiu e o que comer, mas para honrá-lo. Honrá-lo. E de tudo que eu falei até agora, o que mais fala forte no meu coração é Tiago 2, 6, a primeira parte. Mas vós desonrastes o pobre. A palavra de Deus diz que pobre deve ser honrado. Honrado. O texto de Tiago 2, ele fala, né, que se chegar alguém importante na igreja, o povo põe na frente, o pobre põe lá atrás. Não pode. O pobre tem que estar na frente, o pobre tem que ser lembrado, o pobre tem que ser homenageado, ele tem que ser elogiado, ele tem que ser valorizado, porque ele é a imagem e semelhança de Deus e Deus não errou em fazê-lo. Deus não errou em colocá-lo no mundo como um pobre. Tá? Mas Deus quer mudar a vida dele. E para mudar, Deus não quer simplesmente chegar e mudar, porque Deus pode mudar. Mas Deus quer despertá-lo para o valor que ele tem. E o valor que ele tem, Deus quer que nós mostremos a ele. O quanto ele é valorizado. O quanto ele é importante.
Você que está assistindo, você sabe, é tão bom quando alguém vem até nós e mostra e demonstra, né? Ela vem com aquela demonstração de gratidão e diz assim: você é importante para mim. Isso nos faz tão bem, né? E nós temos que provocar isso no coração das pessoas. E não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós é bom. Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, é bom. Ele é o nosso guia, ele é o nosso norte, ele é o nosso parâmetro. Tá? Precisamos valorizar as pessoas. Precisamos valorizar demais as pessoas. Então, fica esse recado nessa manhã, fica esse recado agora, tá? Não quero prolongar para não cansar. Você já entendeu, tá? Nós não podemos continuar desonrando o pobre, tá? Mais do que dar de comer, mais do que dar de vestir. É honrá-lo. Nós precisamos honrar o pobre. Gasta tempo com ele. Gasta tempo mesmo com ele, tá? Mostrar o quanto ele é importante. Porque Jesus fez-se pobre, morreu numa cruz em nosso lugar. Ele se despiu da sua glória, veio nesse mundo terrível, habitou entre nós, não pecou, morreu a nossa morte, nos deu a sua vida para mostrar o quanto nós somos importantes. Como diz aquele versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O favor de Deus sem merecimento superabundou. Nós não somos merecedores, mas Ele nos ama tanto e Jesus te ama tanto. Jesus ama cada um de nós de uma forma incalculável. É mais do que nós imaginamos. É muito mais do que nós imaginamos. Esse amor nós só vamos entender o dia que nós estivermos na glória, na eternidade com Ele. Nós vamos entender completamente esse amor. Tá? Mas nós precisamos também dar amor. Nós precisamos também semear amor. Ame, mas ame com honra. Honre as pessoas. Essa é a palavra nessa manhã. Essa é a palavra para agora. Deus abençoe você. Eu espero que a tua manhã tenha sido abençoada e que a tarde seja mais abençoada do que esta manhã e a noite seja esplêndida, maravilhosa na bênção de Deus. E a hora que você for se recolher para dormir, que a sua oração não seja de pedidos, mas de gratidão pela vitória que Deus te deu. Fique com Jesus, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, tá? Querendo conhecer um pouco mais do Projeto Deus Bom, acesse a nossa página no Facebook, projeto.deusbom, ou acesse a nossa página na internet www.deusbom.com.br, ou acesse no YouTube. Tem muita coisa lá no YouTube também. Projeto Deus Bom é o nosso canal no YouTube. Fique na paz do Senhor. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Éder Garcia. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.